Legal. Olá pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma sessão da Semana de Segurança Microsoft. Meu nome é Fernando Andreazzi e estou aqui também com o Paulo. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Boa tarde, Fernando. Meu nome é Paulo. Aqui, como o Fernando já comentou, o consultor cloud hoje aqui na Red Belt, especialista principalmente nessa parte de dispositivos móveis, e vou, junto com ele aqui, fazer as demonstrações com relação a esse assunto que é muito importante nos dias de hoje, né? Exatamente. A gente está vivendo aí um momento aí de cloud, de mobilidade, usuários se conectando em diversos dispositivos. Então, nada melhor do que hoje a gente falar de como proteger esse ambiente, como a gente protege as nossas informações, os nossos dados, com uma segurança corporativa para dispositivos móveis. Então, é importante a gente começar aqui entendendo como que a gente diferencia o nosso momento, nosso dia a dia hoje, né, 2017, com a chegada de nuvem, né, e como também tudo se transformou e tudo se modificou com essa imersão de nuvem que a gente vem passando. Claro que nuvem não é um assunto nada novo, muito pelo contrário. Obviamente a gente está falando hoje de nuvem com muito mais naturalidade do que 5 anos atrás. Nuvem é algo que está presente no nosso dia a dia, seja no mundo corporativo, seja no nosso dia a dia, na nossa, vamos dizer assim, na nossa vida física e não jurídica, né? Então, tudo que a gente utiliza é nuvem. Se a gente tira fotos hoje do celular e salva no OneDrive, salva no Google Drive, salva no iCloud, tudo é nuvem, né? Se a gente perde um Verdade, celular, verdade. Desculpa, Fernando, verdade. Me lembro bem, inclusive, vamos dizer, uns 5, 7 anos atrás, eu lembro quando a gente estava uns anos sem se ver, e até perguntei para você, né? E aí, Fernando, o que que você me indica aí? O que que eu posso fazer para dar um up na minha carreira de tecnologia? Eu me lembro bem que você comentou, né? Não, Paulo, segue a área de cloud, porque essa área aqui vai converger, tudo vai interligar nisso, e isso aqui é o futuro. Na época eu fiquei até meio receoso, o que será que esse cara tá falando? Será que ele tem certeza do que ele tá falando? E aí no fim, onde eu vim parar aí com você novamente, e de novo em exatamente. cloud, né? E o mais interessante é que a gente teve essa conversa em 2010. A gente trabalhava na mesma empresa, que era a 2S na época. Isso, exatamente. E a gente trabalhava na mesma empresa, a gente se encontrou e não sabia que trabalhávamos na mesma empresa, né? A gente começou a conversar e falou, pô, o que a gente está vendo aí pro futuro é cloud. Então não é nada novo, né, Paulo? A gente já está falando disso há um tempo já. Com certeza. E antes dessa chegada definitiva da nuvem, o nosso landscape de segurança para a mobilidade ele era muito limitado, né? A gente basicamente tinha uma organização, um firewall e e-mails corporativos e algumas aplicações de negócio. Acesso via dispositivos e redes, a gente tinha uma camada de proteção que ainda era muito focada no perímetro de rede. Né? Eu tenho firewall, eu tenho a publicação dessas aplicações, eu venho até o meu ambiente local para acessar essas aplicações, então era algo limitado. Com diversas aplicações hoje em nuvem, aplicações SaaS, como software, como serviço, a gente começa a viver um outro landscape de segurança, uma outra visão. Né? A gente tem diversas aplicações hoje dentro da loja, né, da Microsoft, na parte de Azure AD Premium, a gente tem quase 3.000 aplicações homologadas e prontas para serem utilizadas de forma fácil, de forma rápida. Então a gente está falando de um número de aplicações que cresce muito rápido e o acesso a essas informações com certeza é muito maior. A gente tem alguns dados aqui que não estão nos slides, mas de outras apresentações a gente já se lembra. 90% dos dados, acredito que é 90, 95% dos dados gerados no mundo inteiro, né, de todos os dados, né, se você pegar todas as informações geradas no mundo inteiro, 90% desses dados foram gerados nos últimos 2 anos.
Ou seja, de todos os dados que nós temos no mundo, 90% foi gerado nos últimos 2 anos. E a quantidade de informação, de dados, de aplicações, de meios de acesso só cresce, né? Hoje a gente está falando de acessar diversas aplicações, a gente movimenta diversos dados. Um outro dado estatístico também, eu não me lembro exatamente o número, mas é algo em torno de 70% de todos os usuários que trocam informações já enviaram informações sensíveis de forma equivocada para um concorrente ou para pessoas que ele não deveria ter enviado essa informação. Então, assim, Verdade. Verdade, realmente, Fernando, você tem razão. Inclusive, até a gente costuma ver muito caso de pessoa que tenta enviar informações do próprio e-mail corporativo para o e-mail pessoal, para, quem sabe, posteriormente continuar o trabalho de casa ou até do caminho, e sem querer a pessoa acaba fazendo esse deploy ou envio de informação para o e-mail de um terceiro, uma pessoa que nem mesmo pertence à corporação. Isso realmente é verdade, costuma acontecer muito. você comentou algo que realmente acontece. As pessoas, também eu não me lembro agora estatisticamente, mas existem um alto percentual de envio de informações sensíveis para o e-mail pessoal. Isso é uma prática muito comum também. Bom, além disso, pessoas, imaginem se vocês mesmos, né? Quando trocou de uma empresa, né? Saiu de uma empresa A para uma empresa B. O quanto de informação vocês levam, o quanto de informações vocês levaram e ainda usam informações que em algumas situações podem ser informações sensíveis, em outras podem ser modelos de documentos, enfim. Claro que a gente está falando de situações variadas, mas o controle ao dado, o controle à informação hoje, ele é prioritário, né? Dentro das camadas de proteção, a gente tem hoje identidade, dispositivos, aplicações e informações, dados, informações, ok? Identidade, a transição para cloud e para mobilidade, ela nos provoca hoje uma nova visão de ataque. Então, para que eu hoje consiga obter informações sensíveis e eu consiga, na verdade, muitas vezes atacar os usuários, atacar uma empresa, uma organização, eu exploro a camada de identidade. Isso depende muito e varia muito de acordo com a maturidade de segurança do país, da região ou da própria empresa. Então, no Brasil, por exemplo, existem diversos tipos de ataques e a gente não se limita a somente uma camada de identidade. No Brasil, no último ano, segundo uma pesquisa da PwC, a gente teve 7 vezes mais incidentes do que a média mundial. Então, se a média mundial foi 10, aqui no Brasil foi 7. Então, foi 7 vezes maior. Então, os tipos de ataques aqui no Brasil, eles ainda são ataques bem variados, né? Fora do nosso país, né, fora do Brasil, em outros países que têm uma maturidade de segurança maior, o caminho mais fácil, o caminho mais, né, o que é mais atacado é a camada de identidade. Porque com a identidade do usuário, com a quebra de senha, enfim, publicação de senha em dark web, com a quebra de senha, com a camada, né, com o meu usuário e senha, quando um atacante tem meu usuário e senha, ele consegue navegar por todas as outras camadas dentro do meu, né, da minha infraestrutura de segurança, tá? Então hoje a gente está olhando muito para proteger identidade, né? Como que a gente provê uma proteção alta de identidade, principalmente considerando essa transição para a nuvem. Como que eu protejo os meus dispositivos e, consequentemente, como que eu protejo as minhas aplicações e os dados que essas aplicações geram, os dados que eu troco, as informações que eu troco com os meus concorrentes, com os meus colaboradores dentro da organização, com os meus parceiros, enfim, os dados que eu estou enviando e recebendo o tempo todo. Dito isto, a gente tem hoje uma proteção que a gente chama de Protect at the Front Door. Por quê? Porque realmente é uma proteção na primeira porta, na primeira camada, né? Que é o usuário, né?
Então, se a gente falou de proteger a identidade, porque a identidade é um dos pontos mais atacados, né? É por onde muitas vezes o atacante ele tem as informações, ele tem esse usuário e senha, e ele consegue, a partir daí, navegar por toda a minha infraestrutura de segurança, né? É uma das possibilidades, claro que existem inúmeras outras, como eu comentei também. A gente tem que se preocupar em ter uma proteção na primeira camada, uma proteção na porta de entrada do meu ambiente. E quem tem a chave para essa porta de entrada é o meu usuário. Então, como eu consigo me proteger? Hoje a gente fala muito de acessos condicionais, né? Condicionar o acesso desse usuário a partir de uma série de políticas, várias políticas. Então, políticas de identidade, políticas de risco de acesso, baseado numa política de acesso condicional. Como que eu identifico e gerencio a identidade para saber se esse usuário não está sofrendo algum tipo de ataque ou, enfim, do mais variado tipo aqui que a gente possa ter. Exemplos, se ele está se logando de um IP ou de um range de IP que não é conhecido, de uma localidade que não é conhecida, se ele não faz parte de um grupo de usuário que deveria acessar uma determinada aplicação e, claro, um painel que é provido pelo Azure AD, na verdade, onde dentro desse painel eu consigo mitigar todos os riscos de identidade desse usuário, tá? Então, o Azure AD Premium ele já consegue me fornecer isso. Se esse usuário está tendo um comportamento ok ou não. Manda lá, a gente consegue até falar também, né, Fernando, de limitações com relação a hardware ou até mesmo com relação ao roubo de informações, que a gente costuma ver o tempo inteiro na internet nos dias de hoje, informações relacionadas à espionagem industrial, como roubo de informações, extravio de informações e levando em consideração esses fatores, é importante que a gente crie certas limitações, principalmente nos dispositivos móveis, onde a gente não tem muito controle, né? Como no caso de uma pessoa usar o próprio dispositivo corporativo para tirar fotos de produtos ou documentações e acabar extravindo essa informação. Isso é uma coisa que hoje, ao meu ver, é extremamente importante e que é uma preocupação que a gente tem que levar em consideração também. E também com relação ao compartilhamento de informação entre as milhares de redes sociais que possuem hoje, né, que existem hoje. A gente tem todo o controle com relação a dar um perfil, dar um usuário, dar uma senha para ele, mas nada impede, nos dias de hoje, nada impede que ele pegue uma informação de um e-mail corporativo, copie essa informação e cole num WhatsApp, compartilhe num Telegram ou compartilhe numa rede social qualquer. Isso, ao meu ver, é algo de extrema importância e que a gente não vê algo com um relativo controle por toda a companhia. Uma vez eu tive uma discussão assim no bom sentido, né? Se a gente deveria ou não deveria proteger os dados corporativos no celular, né, nos dispositivos, num tablet, etc. E aí você começa a perceber o quanto de informação você pode obter se você não tem uma proteção adequada. Print de tela, como você comentou, copiar e colar informações em WhatsApp. Hoje em dia a gente pode até enviar documentos, né, via WhatsApp. Enfim, o WhatsApp não está mais só no dispositivo móvel, ele está no nosso computador também. E, enfim, os meios para se perder uma informação considerada super sensível, super importante, é diversos, certo, Paulo? A gente pode perder isso a qualquer momento. Sim, sem dúvida nenhuma. Bom, para isso que a gente tem, então, o Microsoft Intune. Primeiro, a gente comentou rapidamente, tá? Bem rápido mesmo, sobre essa proteção na primeira camada que é provida pelo Azure AD Premium, mas não é muito o nosso foco hoje, o Azure AD Premium. Quando a gente fala de Intune, a gente está falando de MDM e a gente está falando de MAN, né? MDM, Mobile Device Management, e MAN, Mobile Application Management. Então a gente diferencia bem os dois. Então, com o Microsoft Intune, a gente consegue no dispositivo gerenciar
e prevenir, né, nos prevenir contra a perda de dados sensíveis em aplicações que estão sendo utilizadas por esses usuários, aplicações corporativas, e o mais importante, sem afetar a experiência do usuário final. A gente consegue criar uma bolha corporativa, aplicar as políticas e tudo que eu preciso proteger de dados, né? Enfim, todas as políticas corporativas nessa bolha corporativa, e eu não preciso afetar, eu não afeto de forma nenhuma a experiência do usuário final. Ele continua trabalhando com seus aplicativos pessoais, sem interferir nessa bolha corporativa e vice-versa, tá? Para isso, a gente conecta a esse dispositivo, seja ele um Windows Phone, seja ele um Windows Phone também baixa agora, né? Um iPhone, um Android, um tablet, tá? Isso depende da sua versão de dispositivo, e também, é importante dizer, pode variar um pouco de acordo com o seu modelo de dispositivo. O comportamento dessas políticas ele pode variar um pouco de acordo com o modelo do dispositivo que você tem. Então é sempre muito importante também validar, homologar, testar bem o dispositivo que você possui para saber se todas as funcionalidades do Intune se interagem bem, né, com o modelo de dispositivo que você possui. Bom, a diferença do MAN para o MDM é que o MDM ele vai proteger o dispositivo inteiro. Ele vai proteger o hardware, né? Ele vai proteger o dispositivo. Já o MAN ele vai proteger a sua aplicação. Ele vai proteger a aplicação e vai prover para essas aplicações políticas corporativas. Então você vai poder enviar políticas corporativas como a política de acesso condicional. Além disso, políticas de RMS, né, que é o Azure Right Management ou Azure Information Protection, que é mais, como a gente está chamando agora, também interferem no modo como você compartilha e como você visualiza informações dentro do seu dispositivo. Se a gente avançar aqui um pouquinho, consegue entender também um ponto que é super importante. Com essas políticas aplicadas, eu consigo diferenciar o que é perfil corporativo e o que é perfil pessoal, tá? Então, o exemplo aqui é o Word. Eu posso utilizar o Word que está dentro do meu dispositivo, né? É uma única aplicação, para acessar dados, por exemplo, da faculdade, dados que me enviaram por e-mail, enfim, qualquer coisa, não seja corporativa. Informações, desde receita de cozinha até um trabalho de faculdade, qualquer coisa, o que vocês imaginarem. É dado pessoal. Então, quando eu tenho o meu dado pessoal, meu comportamento dentro do dispositivo é de não aplicar nenhuma política corporativa, porque aquele dado é pessoal. Já quando eu vou abrir um documento de trabalho, um documento, enfim, que seja aqui, por exemplo, né, como a gente está dizendo, um Word, e é um documento da minha empresa, eu já vou ter aplicado a esse documento, a essa aplicação, todas as políticas que eu configurei. Então, se eu tiver acesso condicional, vai aplicar políticas de acesso condicional. E políticas de evitar copiar e colar, eu posso copiar e colar uma informação corporativa de uma aplicação para outra aplicação corporativa, mas nunca de uma aplicação corporativa para um WhatsApp, por exemplo, né? Vou lá, copio um trecho do documento Word, vou lá no meu WhatsApp e colo. Ele evita que isso aconteça. Então, ele previne contra a perda de dados baseado na utilização desses aplicativos. E aí, no caso de BioD, né, quando a gente fala de BioD e a adoção do modelo de usuários trazendo seus dispositivos, esses tipos de políticas ajudam muito, porque eu dou liberdade para o meu usuário trazer os seus dispositivos, trabalhar com o seu dispositivo, e eu não preciso me preocupar. Na verdade, eu já me preocupei antes, já apliquei uma política, e agora eu estou seguro que, mesmo o usuário utilizando o seu próprio dispositivo, ele não vai ter perda de informações sensíveis, né? A empresa não vai ter perda de informações sensíveis. E aqui a gente mostra, né, exatamente o exemplo que eu usei anteriormente. Eu tenho aqui um conjunto de aplicações que são protegidas, e-mail
principalmente documentos de Office, documentos que estão no OneDrive, e eu copio um dado, ok? Copio um dado do Excel e vou copiar para uma aplicação pessoal e eu não consigo fazer isso. Eu também não consigo salvar um documento no meu OneDrive pessoal. Por quê? Porque todas as aplicações que são corporativas, ela tem uma política. Por isso que eu falo de criar essa bolha corporativa. Eu gerencio tudo que é corporativo, tudo que é informação da minha companhia, da minha organização. E as informações que não são pertinentes à minha organização, eu não preciso gerenciar. Fotos e contatos, enfim, aplicativos diversos, seja Twitter, Facebook, Netflix, o que o usuário quiser ter dentro do seu dispositivo, eu não controlo. Claro que eu posso ter políticas, eu posso ter algumas regras, que se eu entrar dentro de uma aplicação corporativa eu não consigo tirar um print screen, e assim eu não consigo copiar, enfim. Aí depende de qual tipo de política você quer criar. O Paulo vai passar um pouquinho já por essas políticas. Sim, o modelo de deployment, a gente tem dois modelos, né? Um modelo simplesmente standalone, ou seja, eu tenho o Intune, console do Intune, eu tenho os meus dispositivos que são gerenciados. Lembrando que, falando especificamente de Intune, ele gerencia, além dos dispositivos móveis, ele também gerencia PCs. Né? É um ponto que a gente não está falando, mas ele gerencia PCs também. E eu posso ter uma estrutura híbrida. Eu posso conectar o meu Intune com o System Center, né? O System Center Configuration Manager. Então eu posso ter essa integração do Intune para aplicar políticas de MDM, aplicar políticas de MAN também, embora a política de MAN não seja dependente do System Center, né? Apenas o MDM. E aí eu consigo ter um controle maior, um controle estendido. E uma funcionalidade que eu ganho nesse caso é o modo de quiosque. Então, hoje para eu fazer gerenciar dispositivos em modo quiosque, e isso se aplica muito também dentro de conceito de IoT, e fazer o gerenciamento desses dispositivos, né? Por exemplo, apenas limitar o uso de um dispositivo a uma única aplicação, né? Aplicação foto e Wi-Fi, alguma coisa do tipo. Eu preciso obrigatoriamente ainda ter o Configuration Manager nesse cenário, tá? Então, eu tenho um modelo de Intune Cloud Only e tenho um modelo híbrido também, que além de ter todas as funcionalidades do modelo Cloud Only, eu também ganho algumas outras funcionalidades que o System Center já possui dentro do seu produto, né, dentro das suas características, tá? Então, Fernando, só para responder ali o caso o Kellington acabou de perguntar, né? De forma alguma, Kellington, o que acontece hoje é que o gerenciamento de dispositivo móvel ele ocorre tanto para dispositivo corporativo quanto pessoal e as métricas de BYOD, né, que é o Bring Your Own Device. Você vai levar o seu dispositivo para dentro da empresa e a camada de gerenciamento que vai ser feita nesse dispositivo é só a camada pertinente a informações da empresa e não informações pessoais. Então, se você tiver fotos pessoais, vídeo pessoal, toda essa informação, no momento que você vai inserir esse dispositivo no gerenciamento, ele já informa que ele nem tem contato a esse tipo de informação. Essa informação ela não é acessada nem pelo próprio administrador da ferramenta de MDM. Exatamente. A empresa, na verdade, ela é uma via de mão dupla, né? A empresa, do mesmo jeito que permite você usar o seu dispositivo para acessar as informações que são da empresa, ela, vamos dizer assim, se protege exatamente dentro dessa bolha corporativa, né? Então, assim, como você comentou aqui, o Kellington, impediria o usuário de tirar uma foto de um documento e compartilhar no WhatsApp? De forma nenhuma, desde que o documento ele seja um documento que não é corporativo, né? Então, se você for tirar um print, por exemplo, vou até te dar um exemplo, coisas que eu faço aqui no meu dia a dia. Pago uma conta, tiro um print screen do comprovante de pagamento, vou lá e envio pelo WhatsApp.
Putz, isso funciona numa boa, não tem problema nenhum. Porque o banco é uma aplicação pessoal, o WhatsApp é uma aplicação pessoal, não tem nenhuma interação. Mas se de repente eu quisesse entrar no meu documento de Word, acessar uma proposta de trabalho, né, um documento, quisesse tirar um print de tela e enviar pelo WhatsApp, alguma coisa do tipo, eu não conseguiria. Porque a empresa está te restringindo a não vazar uma informação que é da empresa, não é exatamente sua informação, é uma informação da empresa, Isso mesmo, Fernando. tá? Então, assim, todas as funcionalidades e, enfim, tudo que é pessoal continua funcionando exatamente da mesma forma e a empresa, inclusive, não tem nenhum tipo de acesso a essas informações. A política ela é o contrário, né? Política é quando você tem acesso a uma informação corporativa e você precisa se autenticar de alguma forma, dizendo que você é você mesmo. Pode ter um duplo fator de autenticação, alguma coisa do tipo, mas para acessar as informações do domínio da sua empresa. Paulão, é contigo agora. Se quiser, pode compartilhar a tela com a gente aí para iniciar a demo. Tá legal, tô preparando aqui só um minutinho. Te mandei uma mensagem aí, Fernando. Só um minutinho. Eu tô compartilhando aqui já, pessoal, a tela, tá? Então, Carrington, levando em consideração que você queira gerenciar uma equipe, por exemplo, o processo que você vai fazer é registrar esses dispositivos móveis dentro do Microsoft Intune hoje, e com isso você predetermina as políticas em cada dispositivo e cria os bloqueios que você quer fazer nesses dispositivos, tanto sendo pessoal quanto da própria empresa mesmo. Show. Paulo, vou desativar seu MFA agora mesmo. Vi sua mensagem Tá, aqui, por causa do seu sinal do celular. beleza. O Isso. que que a gente vai fazer agora na demo? Então, isso, Kelly. Então, eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que é, bem rápido, o processo de registro de um dispositivo e em seguida para você ver como é bem simples fazer esse registro e em seguida eu vou exemplificar o uso de algumas regras e acesso condicional também nesses dispositivos. É uma administração bem simples, nada de muito complexo. Só mais um minutinho, tá, por favor. Tá? O Intune hoje também, pessoal, ele tem uma integração com aplicações. O Paulo ele vai mostrar um pouco também hoje de um dos aplicativos que a gente utiliza, que é o Lookout, certo, Paulo? É o Lookout que você vai mostrar, né? Isso, exatamente. O Lookout é um conector hoje que foi, inclusive, uma parceria que a Microsoft fez recentemente com essa empresa Lookout, que ela já é bem conhecida, inclusive, por ter uma aplicação de gerenciar a parte de antivírus e localização de dispositivos móveis, né? Hoje, o Intune em si, ele não possui nenhum conector com relação a localizar dispositivos e nem acesso remoto a dispositivos, até porque hoje em território americano tem muitas leis que não permitem esse tipo de coisa, dependendo do estado. Ao contrário do que acontece em outras ferramentas de outros países, mas esse também não seria exatamente o foco da ferramenta, né? Seria mais para proteção e não para acessar remotamente o dispositivo. E através dessa ferramenta a gente consegue fazer uma análise desses dispositivos em tempo real e garantir a segurança de cada um desses dispositivos para que, caso ele venha a receber um ataque de phishing ou algum ataque de spam, alguma coisa, esse conector instalado no dispositivo faz essa leitura em tempo real e não permite que esse tipo de ataque ocorra. Vou compartilhar minha tela agora para vocês. Mais recentemente também o Intune, a Microsoft, né, o Intune fechou uma parceria também com a SkyCure, que é também baseada nesse tipo de risco de device, compliance, acesso condicional.
Então, hoje a gente já testou bastante o Lookout. A gente deve começar alguns testes aí com a SkyCure. E é isso, né? A gente vai ganhando um monte de aplicações integradas com as soluções do Intune, para que cada vez mais a gente tenha um ambiente um ambiente móvel, né? Totalmente protegido, né? Que a gente possa transitar todas as informações da empresa e sem perder em momento nenhum a nossa proteção à informação. Então, a camada de identidade hoje e de devices e de aplicações e, consequentemente, informação é os pilares que a gente deve analisar aí de uma forma mais cuidadosa. Bom, Paulo, é contigo. Exatamente. Beleza, Fernando. Então, seguindo aqui, tela inicial do Intune, aqui vocês conseguem ter uma visão geral de uma série de alertas, políticas, aplicativos, autorizações, até mesmo proteção por parte do Endpoint Protection, que também, já que é uma ferramenta Microsoft, está integrada e faz parte da solução hoje. A gente consegue ver no caso aqui dispositivos que estão reportando algum problema, né, de malware, dispositivos que não estão protegidos e dispositivos que precisam de acompanhamento. Então, no nosso caso, a gente tem essa série de contaminações na rede hoje por culpa da área de segurança da informação. O pessoal de Safe aqui costuma fazer uma série de testes, contamina dispositivo, remove, descontamina, e eles estão sempre alertando aqui. Então, estou jogando a culpa para eles aqui, né? Não é falha minha isso aqui, viu? Dar uma passada rápida aqui, a gente tem a parte de grupos, onde a gente consegue fazer separação de dispositivos, tanto por área quanto por tipo de dispositivo. Aqui no caso a gente tem computadores e celulares que são gerenciados internamente aqui na empresa hoje, né? Inclusive a parte de grupos, você consegue ver hoje que o Intune ele passou a apresentar uma mensagem de aviso que a parte de gerenciamento de grupos, inclusive, está sendo migrada para dentro do portal do Azure, porque muito em breve a Microsoft pretende integrar essa solução aqui e repassá-la para dentro do Azure, para facilitar até mesmo o gerenciamento de uma série de serviços que já são ligados ao Intune hoje, como a parte de multifator de autenticação, acesso condicional e limitação ao MyApps, por exemplo. Então aqui você consegue ver os menus. Tá, mas tipo, 90% das funcionalidades ainda estão aqui e elas estão sendo migradas aos poucos para esse novo painel dentro do Intune. Aqui a gente tem controle, as atualizações também, tanto a parte de atualizações críticas e atualizações de segurança. A gente tem todo o controle sobre essas atualizações. Inclusive a gente tem até um cliente que, como exemplo, o pessoal costuma perguntar, mas por que controlar a atualização de segurança dentro do Intune, sendo que eu já tenho um servidor interno que faz isso? Nesse caso, o Intune ele consegue alcançar uma camada que normalmente o seu servidor não daria conta de fazer. Então a gente tem um cliente, como no caso, ele tem uma série de computadores espalhados em filiais que estão distantes ou estão em cidades que estão muito afastadas de onde fica o servidor principal, e por conta disso, com a instalação desse conector no dispositivo lá, ele consegue fazer o deploy e entrega dessas atualizações de segurança e ainda assim manter sob controle esses dispositivos que não se comunicam com o servidor de AD. Aqui essa parte é a parte de proteção, onde você tem uma visão geral com relação a toda a parte de malware, malware em acompanhamento, dispositivos que estão com aviso de proteção, dispositivos que já estão sendo protegidos ou que não estão sendo protegidos, mesmo dispositivos que têm acesso à informação corporativa pessoal, que seria no caso uma conta de e-mail. Você hoje tem a visão aqui de quem é que está acessando ou não essa informação, por mais que ele não tenha o cliente instalado no dispositivo móvel. A partir do momento que ele faz parte do grupo de segurança da sua companhia, você consegue enxergar sim que ele está acessando o e-mail ou que ele não está acessando o e-mail.
aqui a parte de menu de alertas. Nos alertas aqui a gente consegue determinar o nível de gravidade de todos os alertas que ocorre dentro do seu ambiente hoje. Então, vamos se dizer, por exemplo, que você tenha algum problema com uma varredura que a Endpoint Protection fez em algum dispositivo na sua rede. E caso você ache que realmente, dependendo do nível da ameaça, ela seja realmente ruim para o seu ambiente, você pode determinar que ele emita um aviso para você da forma mais rápida possível, ou de uma forma mais com um grau elevado de alerta, e não um simples alerta. Aqui a gente tem a parte de gerenciamento de aplicações, que é a parte do MAN, que o Fernando comentou anteriormente. Então, através desse menu, tanto para dispositivos móveis quanto até mesmo para computadores, você consegue fazer o deploy das aplicações. E lembrando que o deploy de aplicações ele é feito de forma segura, né, através inclusive de uma janela em que você precisa se reautenticar para enviar essas informações para dentro do portal do Intune. Então não é simplesmente um campo com o botão upload, que você pega qualquer arquivo executável e manda lá para dentro. Não, você precisa se reautenticar e validar que essa aplicação realmente é segura antes de enviar para lá. E com isso você mantém o nível de segurança da sua empresa. Eu vou dar uma chegada aqui diretamente para a parte de políticas, né? Já que a gente está falando de segurança. E aqui em política de configuração, a gente já tem 19 políticas que são usadas hoje dentro do nosso ambiente, tem até políticas de teste inclusive, que é onde eu testei o Lookout, a ferramenta já comentada anteriormente, eu vou chegar lá na frente e vou mostrar para vocês também. E vamos aqui em políticas de configuração. Tá, só para relembrar, tá? Como foi perguntado anteriormente com relação à adição de dispositivos corporativos ou dispositivos próprios, que seria o BYOD, dentro do ambiente corporativo, a não ser que o dispositivo ele siga as métricas definidas pela regra que você determinou inicialmente dentro do Intune, ele não vai ter acesso à informação corporativa. Então, novamente lembrando, se ele não segue essas métricas, ele não vai acessar informações como e-mail, Outlook, Skype, ele não vai ter visão dessas informações. Como exemplo aqui, inicialmente a gente pode ver até a parte de senha, né? Aqui, nessa regra no caso está definido como não, mas aqui ele questiona, né? Existe senha para desbloquear dispositivos móveis. O momento que você vai fazer o registro do dispositivo, caso ele não siga essa métrica, por exemplo, ele nem vai registrar o dispositivo. Ele vai falar a favor, adicionar uma senha seguindo os padrões e as métricas definidas pela política, e depois disso aí você volta e tenta registrar novamente. Vou mostrar aqui para vocês, inclusive, um vídeo bem rápido aqui, ó, já que eu não consegui preparar o registro de dispositivo, o meu já estava registrado. Vou dar um play aqui e vocês vão ver como é o processo de registro de dispositivos móveis. Você abre inicialmente a aplicação Portal da empresa, ou Company Portal, se estiver em inglês no caso. Aqui você insere o e-mail da sua companhia. No caso aqui é a minha conta. Vou pular a parte da senha. Aqui nessa tela, como eu estava utilizando o MFA, que é o multifator de autenticação, para elevar o nível de segurança, claro, dentro da sua corporação e até mesmo no uso de aplicativos móveis no dispositivo, o que é altamente recomendável de se utilizar. Eu aguardo o SMS chegar com o número de autenticação. Chegou ali um SMS, opa, e insiro esse número para autenticar. Assim que eu entrei, ele inicia o registro do dispositivo móvel. É um processo bem simples e rápido, viu? Nada que vá demorar 10, 15, 20 minutos por dispositivo. Em média 2 a 4 minutos que você vai gastar por dispositivo para registrar.
E aí, logo de cara, ele já faz uma validação de alguns passos de segurança. Como eu indiquei anteriormente, na política que você determinou, ele já vai levantar se o dispositivo está em conformidade ou não. Inclusive, a gente tem dois itens aí, né? Um item é o registro do dispositivo e o segundo, conformidade de dispositivo. Ele inicia o registro e, num segundo passo, ele leva em consideração a conformidade. Então, na política de segurança, a gente consegue determinar, inclusive, se o dispositivo não tiver criptografado, eu não quero que ele transite informações dentro do meu ambiente gerenciado. No caso do iOS, não é uma preocupação, já que o dispositivo iOS, por padrão, ele já vem criptografado, mas no caso do Android, caso você queira fazer esse tipo de gerenciamento, é um aviso que tem que ser repassado, né, para quem for fazer o registro do dispositivo. Seguindo aqui, ele mostra aqui por que ativar o dispositivo ou não, e como foi a pergunta do Kellyton anteriormente, ele aqui na tela de registro mesmo ele já indica, né? Sua privacidade é importante para nós. O administrador de TI não pode ver isso em seu dispositivo. Então, histórico de chamada de web, mensagem de texto de e-mail, contato, senha, calendário, câmera, vídeo, seja lá qual informação pessoal você tiver, ele não vai ter acesso de forma nenhuma. Mesmo sendo administrador do dispositivo, ele não consegue enxergar essa informação. Mas, em contrapartida, para controle, o administrador ele vai ter acesso ao número de série, sistema operacional, nome de algum aplicativo, o nome do proprietário, nome do dispositivo, modelo, informações que são pertinentes a controle, é claro. E aí você registra. Inclusive, você pode até determinar também que você adicione uma política de privacidade antes de fazer o registro do dispositivo. Então você consegue determinar o seguinte: caso o usuário não dê um aceite para essa política de privacidade, ele também não vai registrar o dispositivo. E lá na política de privacidade, é claro, a gente tem um campo onde você consegue determinar, um campo editável, onde você determina que informação que você quer que esteja na política de privacidade. Caso a política da sua empresa tenha algum fator muito específico, você consegue determinar lá. E se ele der o aceite, ele registra, se não, ele não acessa a informação. E aí são as permissões que ele necessita para fazer o registro. Você clica em ativar, e é aí que ocorre o registro do dispositivo. Ele autentica através do AD, da conta do Active Directory, e depois dessa validação, ele registra o dispositivo. Tá vendo? Ele deu OK para registro do dispositivo e conformidade, é claro, porque no meu caso o dispositivo já estava com senha, estava criptografado, já tinha uma série de pré-definições feitas para a demo aqui em si. Na parte política aqui, é possível verificar até no caso de um dispositivo que tente se registrar ou tente por uma série de vezes seguida acessar o dispositivo, como no caso essa opção que fala o seguinte, né? Número de falhas de entrada repetidas permitidas antes que o dispositivo seja apagado. Então, no caso de um dispositivo dele ser furtado e alguém tentar acessar ele mais de uma vez ou digitar a senha por vezes seguidas, ele não vai permitir que esse dispositivo seja acessado. Então, no caso, eu determinei 10 vezes. Se em 10 vezes a senha foi digitada de forma errônea, o que é óbvio que o usuário que sabe a senha com esse dispositivo não vai fazer, ele vai zerar o dispositivo por questão de segurança. Mas nada impede de você desativar essa regra se você achar que ela pode ser ruim para dentro do seu ambiente. Você tem um controle com relação à expiração de senha, lembrar históricos de senha, qualidade da senha, até o bloqueio por impressão digital ou não. Você pode ativar ou desativar isso. No caso, quando a gente fala de ambiente Android, iOS ou Windows, para dispositivos que são Samsung, é claro, eles têm uma camada superior de gerenciamento, até porque a engenharia do dispositivo é diferente, e esses são dispositivos em que você tem um controle muito maior. Mas o gerenciamento do Android em si também é feito por ele, de qualquer outro modelo, e ele consegue fazer isso de forma
com desempenho muito elevado também. Aqui no caso, o item que eu citei, a parte de exigência de criptografia, no nosso caso aqui está desativado. E aqui um item importante, onde a gente consegue habilitar ou não, permitir a captura de tela. Então, vamos dizer que você possui alguma aplicação que tem uma informação sensível e você não quer que essa informação corra o risco de vazar da sua empresa, você consegue sim bloquear até mesmo o print screen de tela. Permitir reinicialização de fábrica, a gente costuma ver muito pessoal em campo, às vezes quer ter um acesso a mais no dispositivo, quer fazer alguma coisa que ele não tem permissão, ele vai lá e reinicia de fábrica, né? Já vi isso em muitos outros casos, mas nesse caso aqui não. Até mesmo isso você consegue desbloquear no dispositivo. Caso o funcionário venha ter o dispositivo, venha receber o dispositivo e tente fazer esse processo, ou até mesmo se ele tiver o dispositivo furtado, ele não vai conseguir zerar o dispositivo de fábrica. A hora que ele tenta reiniciar de fábrica o dispositivo, ele simplesmente inicia normalmente, como se nada tivesse acontecido. A limitação também vai para backup ligado à nuvem pessoal. Então, tá vendo o caso? Permitir backup do Google. Normalmente a gente sempre precisa ter uma conta Google associada ao dispositivo Android. E nesse caso você consegue limitar para que isso não aconteça. Claro, eu estou dando um exemplo aqui falando de Android, mas o mesmo ocorre para Apple, viu? Caso você tenha um iOS e tente fazer o backup de informações que são corporativas para dentro da nuvem da Apple, você não vai conseguir também, desde que a opção esteja habilitada na regra aqui, é claro. Vamos ver o que mais. Permitir Google Play, no caso se você quiser que o funcionário não tenha acesso a outras aplicações que não sejam as que estão somente instaladas no dispositivo, também é possível limitar isso. E aqui um exemplo aqui que eu deixei até disponível aqui no meu dispositivo. Vamos ver, ele está com a tela bloqueada, mas no caso aqui, ó, permitir câmera. Vamos lá então. Deixa eu só desbloquear o meu dispositivo aqui e eu vou mostrar para vocês. Estou com o meu dispositivo aqui, tá? É um dispositivo Android, então HTC. E no caso eu determinei ali, né? Permitir câmera? Não. Então caso o funcionário venha tentar utilizar a câmera depois de registrado e controlado pelo Intune, eu vou clicar aqui, ele virou até o celular, mas já me deu a mensagem, né? O acesso à câmera está proibido desculpa, não deu para ler, vamos ler de novo. Pelo administrador do dispositivo. Entre em contato com a equipe de TI para poder obter acesso. Então, tá vendo? Se ele tentar acessar alguma coisa que não é pertinente ao que as políticas permitem que ele faça, ele não vai conseguir acesso. Vamos lá, o que mais? Permitir o Wi-Fi, até mesmo o Wi-Fi você consegue bloquear. Lembrando também que tanto a parte de perfis, tanto de e-mail quanto de perfil de Wi-Fi, o deploy pode ser efetuado por dentro do Microsoft Intune. Então, caso você não queira que o funcionário tenha acesso à senha de uma rede Wi-Fi interna, você não precisa entregar para ele. Você pode simplesmente criar uma política e determinar que essa entrega seja feita através da política, sem que você repasse essa informação para ele. E outros bloqueios também, como no caso compartilhar Wi-Fi, permitir localização, NFC, Bluetooth, e até mesmo você consegue até limitar que ele não desligue o dispositivo se você quiser. Lembrando que quando a gente fala de BYOD, que é trazer o próprio dispositivo para dentro do ambiente da empresa, esse é um controle que você não vai barrar do funcionário, né? O liga e desliga do dispositivo. Só que se o dispositivo é da empresa e você entregou para ele, aí o controle é todo seu. Ele vai ter que seguir com as métricas e o nível de segurança que você achar que é o que você quer. Paulo, Sim. duas perguntas que eu acho que é bem dentro do que você está comentando agora, que é legal você comentar. Primeiro que se as regras são aplicadas imediatamente, e segundo, a pergunta também, essa primeira pergunta do Carrington, do Carrington, e a segunda pergunta é do Celso, né? Onde ele pergunta se é possível especificar um horário
que esse dispositivo vai ser gerenciado. Então são duas perguntas. Uma, a política é aplicada na hora. E dois, dá para especificar o horário de gerenciamento? Tá. Então eu vou mostrar para vocês essa tela aqui, ó, inclusive de uma apresentação anterior, que é aqui que indica quando o check-in ocorre. Tá vendo? Após você inscrever o dispositivo, inicialmente, a cada 3 minutos, ele vai tentar 5 contatos com o dispositivo, que é o que seria os 5 contatos, tentar fazer o envio de informações e coletar informações dele. Seria coletar as informações de registro para controle, que seria o número de série, nome, aqueles itens que eu indiquei anteriormente, e ao mesmo tempo entregar as políticas, que seriam as políticas de perfil de e-mail, de bloqueio, de rede Wi-Fi e assim por diante. Depois disso, caso ele não consiga por algum motivo contatar o dispositivo móvel, a cada 15 minutos ele vai tentar por 8 vezes um novo contato com o dispositivo. E caso ele não consiga, que eu acho muito difícil dentro de um período desse, ele contatar o dispositivo, ele vai continuar um novo contato com o dispositivo a cada 8 horas. É claro, para reenviar novas políticas, para revalidar o que ele já recebeu ou não, ou o envio de aplicações, ou seja lá o que a sua política determinar. Lembrando também que dentro do próprio dispositivo, quando você acessa o portal da empresa pela primeira vez, ele mesmo internamente já possui um botão de sincronizar. Então, por mais que essa sincronização não ocorra de forma automática, você também pode forçar para que ela ocorra. E quanto à pergunta sobre... deixa eu voltar aqui para a apresentação. Tá. E quanto à pergunta com relação ao horário que ela ocorre, não é possível você determinar o horário em que essas políticas vão bloquear ou não o dispositivo. Como eu disse, né, a ideia realmente, ao contrário de outros MDMs, não é barrar o usuário, e sim fazer com que ele traga o dispositivo dele. O controle ocorre realmente só dentro do que está relacionado ao controle corporativo. No caso de aplicação, se fosse uma aplicação relacionada ao MyApps, pode ser que a gente tivesse um controle sim de horário, mas aí seria um outro assunto, Fernando. Mas em relação ao bloqueio e em que horário essas regras passam a valer, o Intune já não trabalha dessa forma. Tá. Mostrei rapidamente aqui a parte de regras, tá? Com relação a bloqueio e os recursos aqui. Como a gente falou, né? Tem uma regra aqui que fala aqui sobre permitir copiar e colar. Então você também consegue barrar, por exemplo, o copia e cola entre dispositivos móveis, na verdade, entre aplicações não gerenciadas. Então vamos dizer que, por exemplo, você possua uma aplicação que não seja gerenciada pela empresa, ele não vai conseguir trafegar informações entre elas não pertencem ao controle da empresa. Então, tanto eu não consigo pegar uma informação do e-mail e mandar para uma rede social qualquer, como pegar uma informação da rede social e mandar para dentro da informação corporativa. Eu tenho 2 controles. Outro detalhe também que costuma acontecer é que quando eu vou acessar uma aplicação, deixa eu ver se o meu aqui está configurado, eu vou mostrar para vocês. Só um minutinho. Quando eu vou tentar acessar, tá assim. Só deixa eu mostrar para vocês aqui. Meu celular aqui novamente. E caso eu tente acessar o Outlook, por exemplo, ó, cliquei no Outlook. Ele vai pedir um PIN para mim para acessar. Então, o que a gente costuma ver, em muitos casos, é que, por exemplo, a gente tem usuários que são pai, por exemplo, ele chega em casa e o filho pede para utilizar o dispositivo móvel e poder jogar, assistir, fazer alguma coisa, né? Nesse caso, a gente tem um controle por PIN nas aplicações que são gerenciadas. Você pode adicionar ou não. O mais recomendável é, claro, que você adicione um PIN e caso a pessoa venha a clicar nessa aplicação sem querer, ela não vai, ainda tendo acesso ao dispositivo e a senha dele, ele não vai ter acesso à aplicação. Esse PIN pode ser o mesmo de desbloqueio do dispositivo ou pode ser um novo, a sua escolha.
Lembrando também que essa política de segurança, ela também, caso eu abra as aplicações gerenciadas, ela vai bloquear sim o print screen. Então, se eu tentar tirar o print da tela e compartilhar isso com alguém, a hora que eu tiro um print, a tela vem toda preta. Ela não mostra informação nenhuma pertinente à empresa. Bem rápido aqui. A parte de acesso condicional. Isso aqui é uma política ligada à Exchange, tanto em Exchange Online quanto o local. Habilitando essa regra, a gente consegue determinar se as contas de e-mail vão ser configuradas ou não em dispositivos que estão sob seu controle. Então, nesse caso, tá vendo? Eu habilitei essa política e aqui ele mostra para mim, por exemplo, eu só quero que usuários com Android tenham a conta de e-mail configurada no dispositivo móvel. Caso ele não tenha um dispositivo seguindo esse padrão, ele não vai conseguir fazer a configuração dessa conta de e-mail. Caso ele faça a configuração dessa conta de e-mail, ele vai receber uma mensagem indicando que ele precisa entrar em contato com o administrador ou que o dispositivo dele precisa estar em conforme com as políticas que você pré-determinou. Aqui no caso do Exchange local, caso você tenha um ambiente local, é claro, assim que a gente habilita essa regra, você determina os grupos que você quer que tenha acesso ou não ao seu Exchange, e caso ele não venha a ter o dispositivo registrado dentro do Intune, você consegue também vir aqui e bloquear. Tá vendo? Ele tem até uma mensagem padrão aqui e um link, inclusive, de registro do dispositivo móvel para baixar o portal da empresa. Que aqui, ó, você está recebendo essa mensagem porque seu departamento de TI precisa que você registre seu dispositivo com o Intune para acessar o e-mail de Exchange. E ele te dá um link ao portal da empresa e lá você faz o registro. Caso você tenha permissão, é claro. Se você não tiver permissão, você não vai acessar. Outro detalhe também, se o usuário já tem a conta de e-mail configurada, que é uma dúvida que acontece, né? Normalmente, se o funcionário já tem a conta de e-mail configurada no dispositivo e você quer barrar esse acesso, a partir do momento que você habilitar essa regra, automaticamente o próximo e-mail que ele recebe é essa mensagem dizendo que o departamento de TI precisa que ele registre o dispositivo. A gente tem também, na parte de acesso condicional, bloqueios relacionados ao SharePoint também. É outro item que a gente consegue controlar o acesso, e ele tem até uma série de itens aqui que indicam, né? Ou o dispositivo tem um domínio associado, ou está em conformidade, ou ele está associado ao domínio, ou ele está em conformidade. Você também tem o controle de caso ele não esteja em domínio nenhum, como é o caso do exemplo que eu citei de um cliente que a gente atende inicialmente. Ele não tem um domínio local nas máquinas e ainda assim ele tem um controle. Então, nesse caso, o suficiente seria o dispositivo estar em conformidade. Controle do Skype for Business também. Você também consegue limitar esse acesso. E pulando para a outra parte de segurança, que é a ideia da apresentação hoje, a gente tem o conector do Lookout, que é essa ferramenta que entrou em parceria com a Microsoft muito recentemente. Através desse menu aqui a gente consegue ativar esse conector, e ele tem uma console própria para gerenciamento desse dispositivo. Essa aqui seria a parte seria a console de gerenciamento. No caso, a gente tem, tá vendo aqui, 2 dispositivos gerenciados e um pendente. É claro que a gente inicialmente está fazendo alguns testes ainda, mas aqui já é possível verificar que ele já mostra para você dispositivos que são em alto risco, em médio ou baixo, e os problemas ativos. São problemas de arquivo, aplicação, se é uma rede contaminada, se é o próprio sistema operacional que tem algum problema, e aqui você consegue emitir relatórios com base nos últimos 12 meses, 60 dias, 90, seja lá como for a sua escolha. E inclusive ele tem uma listagem de ameaças que ele consegue detectar e indicar para você aqui. E mostra também se elas foram solucionadas ou não. Você vê que na listagem aqui a gente tem uma visão geral dos principais tipos de ataque que ocorrem hoje, né? Tanto como, deixa eu ver, um normal aqui, ó, ataque man in the middle ataque, chargeware, backdoor, data leak, exploit,
Trojan, que é muito comum, spam, para o caso de usuários que recebem muito e-mail, e até mesmo root jailbreak. Lembrando aqui que no caso de root jailbreak é uma limitação que você consegue adicionar lá no portal do Intune. Dentro da política de segurança você consegue determinar que caso o dispositivo esteja com root ou jailbreak, você aceita ou não ele na sua rede. Se você acha que que ele pode vir a ser uma ameaça na sua rede, você pode limitar esse acesso. Vou mostrar aqui para vocês, deixa eu acessar aqui o meu dispositivo, e eu vou mostrar para vocês aqui a aplicação do Lookout. Deixa eu ver aqui. E aqui eu tenho a aplicação do Lookout for Work. Lembrando aqui que o aplicativo, depois de instalado, ele não tem muita opção visível e ele não tem muito o que você fazer nele aqui. A única preocupação que você tem é instalar e deixar que ele haja por conta, já que ele faz leituras em todos os arquivos e e-mails que você baixa ou gerencia no seu dispositivo, e ele mesmo faz esse levantamento e rastreamento dentro dele. Caso ele visualize algum problema, essa informação vai ser notificada através do painel de administrador. Fernando, eu acho que era basicamente isso aí que eu tinha para mostrar. Então, Kelton, root ou jailbreak é quando você faz uma alteração nos níveis de segurança do dispositivo móvel para você instalar uma aplicação craqueada. Vamos ver que perguntas mais tem aqui. É isso aí. Pessoal, se tiver mais pergunta, esse é o momento. Essa é a hora. Aqui. O Celso tem uma pergunta do Lookout aqui, Paulo. Isso, beleza. Deixa eu ver. Então, Celso, não, ela não é integrada, ela é uma solução de terceiros, assim como a solução do conector do TeamViewer também. Ele permite que você, se você possuir o licenciamento ou não, no caso você passar a integrar junto com o Intune e administrar aí uma outra camada de segurança do seu dispositivo móvel. Eles têm um licenciamento à parte e, inclusive, eles têm uma área dedicada só para explicar como funciona o serviço de Intune conectado ao Lookout dentro do site deles. Então, uma pergunta do Kelly, então aqui, deixa eu ver, do Roger. Então, Roger, com relação à política condicional, o domínio especificado é o que você, tanto do Azure quanto local. Se você tiver um ambiente híbrido, ele vai gerenciar ele por completo. Não só um e nem só outro, ele gerencia tudo. Estão perguntando aqui com relação à questão de licenciamento. Como é feito essa parte de licenciamento, Zeraz? Não sei se você puder explicar melhor para ele. O licenciamento é feito pelo próprio site do Lookout, né? O Lookout tem um licenciamento hoje que ele contempla organizações, né? Ou seja, um licenciamento para a empresa, e aí eu posso distribuir para os meus usuários, ou até mesmo eu como um usuário de qualquer uma dessas plataformas, né? iOS, Android, também posso entrar no site do Lookout, né? Que é o que a gente está dizendo aqui, e comprar, né? Fazer uma aquisição de uma licença para o meu próprio dispositivo. Então, o licenciamento é todo pelo próprio Lookout nesse caso. E se a gente estivesse falando de outras soluções que não fosse Lookout, como a Skycure, direto pelo site do fabricante também. Exato. Roger, com relação à restrição do domínio aceito, sim, você pode restringir, sim, qual domínio você quer que seja gerenciado pelo Intune ou não. Você não precisa adicionar todos os domínios que você tem dentro dos seus domain controllers hoje. E a pergunta do Marcelos aqui é como o sistema se comporta com relação a sistemas sem AV. Sistemas sem AV, desculpa, eu não entendi, Marcelo. Você entendeu, Fernando?
Existe monitoramento contra ransomware? Sim. Ele, desculpa, antivírus, perdão. Sim, ele sim monitora o ransomware. Inclusive ele está na listagem lá de itens que ele monitora. E caso você não tenha um sistema de antivírus, hoje, como eu falei, o próprio Intune ele gerencia a parte de Endpoint Protection. Então, se você não tem uma solução de antivírus hoje e possui o Endpoint, o Intune dispõe de uma política de um conjunto de regras só para gerenciamento do próprio Endpoint. É isso aí, pessoal. Mais perguntas? Beleza. O Carrington está perguntando ainda do tipo de licenciamento. Geralmente mensal, tá? O Carrington. Geralmente mensal. E aí, tudo vai depender. Se você acha um distribuidor, talvez, que tenha algum pacote melhor para oferecer. Eu não me lembro agora qual que é o valor dele. Não sei se você também lembra, Paulo. Eu sinceramente não lembro. Ver se tem alguma coisa aqui no site fácil. Às vezes no site eles não deixam, né, o valor. Você tem que entrar em contato. Recentemente a gente até fez a implantação em um cliente, mas a gente não tem aqui valores agora para te passar tão fácil assim. Você sabe, Paulo, então, de quanto a gente estava falando ou não? Você também não. Não tenho. Não tenho aqui ao certo, Fernando. Tá. Não tenho. Qualquer coisa, eu quero. Então você pode mandar e-mail pra gente que a gente te passa aí qual foi a estimativa de valor que a gente teve para outros projetos que a gente sugeriu a utilização de Lookout, tá? Isso, exatamente. Pode mandar um e-mail tanto para mim quanto para o Fernando. Aí o e-mail que está aparecendo na tela de apresentação é fernando.andreas@redbelt.com.br e a gente consegue repassar essa informação detalhada para você. Isso aí. Bom, pessoal, a gente vai encerrando aqui então a apresentação de hoje. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado, Paulo, pelas suas explicações e pela demo. Muito obrigado. Valeu, Fernando. Obrigado. E a gente se vê amanhã, ao meio-dia, para que a gente possa falar do Microsoft ATA. E aí, mais uma apresentação dando sequência à nossa Semana de Segurança Microsoft. A apresentação, sim, foi gravada, está sendo gravada e será disponibilizada nas redes sociais da Red Belt. Facebook da Red Belt. E aí vocês vão poder lá visualizar os canais, né? Na verdade, nós temos canais de YouTube também, onde todas as apresentações serão disponibilizadas, tá? Também vou disponibilizar no meu blog, fernandandreasi.com, então elas estarão disponíveis aí em diferentes canais. Fechou? Carrington, o e-mail eu vou escrever aqui no chat para você, tá na tela aí, mas eu vou escrever aqui no chat para você também. Compartilhando aí o Facebook da Red Belt, tá? Caso vocês queiram ver essa apresentação novamente ou entrar em contato conosco, vocês vão conseguir todas essas informações lá. É isso aí. Pessoal, obrigado, boa tarde e a gente se vê amanhã ao meio-dia. Obrigado, Paulo, um abraço a todo mundo. Valeu, Fernando. Obrigado, pessoal. Boa tarde.